Inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que te vou revelar agora pode mudar completamente a forma como olhas para o Sporting Clube de Portugal. Isto não é conversa vazia, não é rumor inventado. São informações que circulam nos bastidores de Alvalade e que até agora ninguém ousou trazer a público. A questão é, o que se está realmente a passar dentro do Sporting? Se olhares apenas para os números, dirias que não há nada para desconfiar. O clube soma 18 golos em 6 jornadas, a média de 3 por jogo é a segunda melhor do século e Rui Borges parece ter encontrado uma fórmula que liberta o coletivo da dependência de uma só estrela. Sem Gyökeres, muitos esperavam um vazio irreparável, mas a verdade é que a equipa encontrou uma nova identidade. Pedro Gonçalves e Trincão assumiram protagonismo, Luís Soares adaptou-se rapidamente e a consistência ofensiva não se perdeu. Pelo contrário, ganhou até novos contornos. Mas é precisamente aqui que o enigma começa. Como explicar que, num momento de estabilidade aparente, os corredores de Alvalade fervilham de tensão? Fontes próximas do clube descrevem reuniões intensas, discussões internas e uma sensação de que algo maior está prestes a rebentar. Não se trata de um simples ajuste, nem de uma divergência banal entre departamentos. O que está em jogo é uma visão de futuro, um plano que pode levar o Sporting para patamares inéditos ou pelo contrário, mergulhá-lo em riscos financeiros e desportivos que poucos estão dispostos a assumir. E é este choque de ideias que alimenta o clima conspirativo que paira sobre Alvalade. Há quem defenda que a equipa já tem tudo o que precisa, que Rui Borges encontrou um equilíbrio raro e que a prioridade deve ser consolidar o que existe. Mas há também quem acredite que o momento é de ousadia, que o Sporting tem a obrigação de dar um passo além, de investir em algo que possa marcar uma nova era. E no meio desta disputa, cresce o silêncio oficial, porque admitir em público que existem divisões internas seria entregar fragilidade aos rivais. O que ninguém pode negar é que os sinais estão lá. As movimentações discretas no mercado, os contactos que não chegam às páginas dos jornais, os nomes que circulam apenas em conversas fechadas. O Sporting está a preparar-se para algo que pode redefinir o seu projeto. E isso explica a estranha dualidade. Por um lado, uma equipa a vencer e a convencer. Por outro, uma direção em ebulição, a desenhar planos que nem todos compreendem. O adepto comum olha para os jogos e vê golos, vê vitórias, vê energia em campo. Mas nos bastidores, o ambiente é outro. Há dossiês em cima da mesa, relatórios detalhados sobre oportunidades internacionais e, sobretudo, uma ideia fixa. O Sporting não quer ser apenas campeão em Portugal, quer transformar-se num protagonista europeu. E essa ambição, embora sedutora, exige decisões arrojadas que podem dividir opiniões. É impossível ignorar que Varandas tem uma visão clara da expansão. Ele não se limita a pensar no imediato. Para o presidente leonino, o Sporting deve consolidar-se como clube capaz de atrair talento global, de competir em igualdade de circunstâncias com gigantes que até agora pareciam inatingíveis. E isso significa correr riscos, investir em perfis que podem tanto disparar para o estrelato como falhar estrondosamente. A pergunta que paira é inevitável. Quem será a peça-chave desse plano? De onde virá o próximo nome capaz de incendiar os relevados de Alvalade e, ao mesmo tempo, valorizar-se no mercado europeu? A resposta existe, mas até agora tem sido mantida em segredo. A revelação, no entanto, aproxima-se. E quando souberes de quem se trata, vais perceber porque é que dentro do clube o debate é tão intenso. Por isso, não desligues. O que vem a seguir é a peça que falta para completar este puzzle. Fica até ao fim, inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião, porque a segunda parte vai mexer contigo. Chegou o momento da revelação que muitos não esperavam. O nome que divide opiniões dentro do Sporting, que provoca debates acesos em Alvalade e que pode representar um ponto de viragem no futuro leonino, chama-se John Arias. O internacional colombiano, atualmente no Wolverhampton, chegou à Premier League com estatuto de estrela, depois de brilhar intensamente no Fluminense. A transferência, avaliada em 22 milhões de euros, era vista como a rampa de lançamento para uma carreira de destaque na Europa. Mas o destino, tantas vezes caprichoso, virou-lhe as costas. Arias encontrou um contexto complicado. O Wolverhampton é um clube que vive permanentemente no fio da navalha, a lutar para fugir à zona de descida, com um plantel limitado e uma pressão que sufoca qualquer jogador que precise de tempo para se adaptar. Apesar de ter qualidade técnica indiscutível, o colombiano não conseguiu mostrar toda a sua magia. Os minutos somam-se, mas o brilho desaparece. E quando um talento deste calibre começa a sentir que está a desperdiçar os melhores anos da sua carreira, a solução é simples: mudar de rumo antes que seja tarde. É precisamente aqui que o Sporting entra em cena. Fontes ligadas ao clube garantem que o nome de Arias já foi debatido em reuniões internas. Não é apenas uma fantasia, é uma possibilidade real que começa a ganhar forma. Frederico Varandas vê nele o perfil perfeito para o projeto leonino. Jogador rápido, criativo, experiente em grandes competições e, acima de tudo, com potencial de valorização futura. Para Rui Borges, seria a peça que falta para dar ainda mais opções ao ataque,
aumentando a imprevisibilidade ofensiva e tornando o Sporting mais letal nas noites europeias. Mas por que razão o Sporting arriscaria num jogador que não conseguiu afirmar-se em Inglaterra? A resposta está na própria história do futebol. Quantos craques não passaram despercebidos na Premier League apenas para se tornarem estrelas noutros contextos? Portugal é, há décadas, um palco privilegiado para relançar carreiras. Aqui, a pressão existe, mas é equilibrada com um ambiente competitivo que permite crescimento. Além disso, a Liga Portuguesa funciona como vitrine de luxo para a Europa. Arias sabe disso, e essa é uma das razões pelas quais o colombiano começa a olhar para Alvalade com interesse. Outro fator a considerar é a ambição do jogador. Pessoas próximas de Arias asseguram que ele não quer ser apenas mais um nome perdido no banco de um clube inglês. Ele acredita que ainda tem muito para oferecer e que precisa de um palco onde possa ser protagonista. O Sporting, com a sua regularidade na Liga dos Campeões e com um plantel jovem mas competitivo, oferece-lhe essa possibilidade. Aqui, poderia ser mais do que um suplente de luxo. Poderia ser a estrela que desequilibra, que decide jogos grandes e que volta a conquistar o respeito internacional. Do lado do Sporting, a jogada é arriscada mas tentadora. O contrato de Arias com os Wolves é longo, até 2029, e o clube inglês não estará disposto a perdê-lo sem recuperar parte do investimento. Mas o futebol é feito de vontades, e quando um jogador pressiona pela saída, os clubes acabam por ceder. É nesse detalhe que o Sporting acredita poder entrar. Não com uma proposta astronómica, mas com inteligência, apresentando um projeto convincente e, eventualmente, explorando a instabilidade do Wolverhampton para negociar. Imagina, por um instante, Arias a alinhar de verde e branco. Ao lado de Pote, Trincão e Luís Soares, o colombiano traria uma explosividade única ao ataque leonino. A sua velocidade, combinada com a criatividade e a capacidade de decisão em momento-chave, faria do Sporting uma equipa ainda mais imprevisível. Num campeonato onde cada detalhe pode decidir títulos, a presença de um jogador com este perfil poderia ser determinante. E nas competições europeias, onde o nível de exigência sobe exponencialmente, ter Arias como arma secreta poderia colocar o Sporting num patamar que os rivais nacionais não conseguiriam acompanhar. Não é só no relvado que este movimento teria impacto. Fora dele, a chegada de um internacional colombiano com prestígio sul-americano reforçaria a imagem global do Sporting. Abriria portas para novos mercados, atrairia patrocinadores e consolidaria a ideia de que Alvalade é um destino de referência para jogadores da América do Sul que procuram sucesso na Europa. Varandas tem consciência disso. Não se trata apenas de futebol, trata-se de estratégia de marca, de posicionamento internacional, de transformar o Sporting num clube cada vez mais global. Claro que dentro do clube nem todos estão convencidos. Há dirigentes e elementos da estrutura que olham para os números e questionam se vale a pena assumir um risco financeiro desta dimensão. Há também quem prefira apostar nos talentos já existentes, consolidando a base da formação. Mas é precisamente essa divisão que mostra a importância do caso Arias. Não estamos a falar apenas de um jogador, estamos a falar de um símbolo. A decisão sobre ele representa a coragem, ou a falta dela, da direção leonina. Representa a ambição de ir além do conforto doméstico e desafiar os limites. E se dúvidas houvesse sobre a pertinência deste movimento, basta olhar para os rivais. Porto e Benfica têm feito apostas ousadas em nomes internacionais que, por vezes, resultam em grandes vendas e conquistas europeias. O Sporting não pode ficar para trás. Se Arias resultar, o impacto será devastador para a concorrência. Se falhar, será mais um risco assumido, mas a história mostra que quem não arrisca acaba condenado à estagnação. Por isso, a questão que deixo é clara. Deve o Sporting avançar por John Arias? Deve arriscar e transformar um talento em queda na Premier League num herói em Alvalade? Ou deve manter a prudência e confiar apenas naquilo que já tem? O futuro dirá, mas uma coisa é certa, a decisão que se aproxima vai marcar os próximos anos do clube. Deixa já a tua opinião nos comentários. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e acompanha cada detalhe, porque aqui, no Leãocast, revelamos o que ninguém mais tem coragem de expor. O caso John Arias pode ser apenas o início de uma nova era em Alvalade.